Já está na linha conosco o ex-governador do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, Germano Rigotto. Germano Antônio Rigotto, que é cirurgião dentista, advogado, palestrante político filiado ao MDB. Foi o 35º governador do estado do Rio Grande do Sul, cargo que ocupou entre 2003 e 2006. Além disso, foi deputado estadual e federal por 2 e 3 mandatos consecutivos, respectivamente. Começou a sua vida pública em 1976, quando foi eleito vereador em Caxias do Sul. Naquelas eleições, foi o vereador mais votado do então MDB, assumindo, entre outros cargos, a liderança do partido. É presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários e foi candidato a vice-presidente com Henrique Meirelles. Seja muito bem-vindo, governador Germano Rigotto, bom dia. Bom dia, Leandro Adamati, bom dia, Cleberson Portela, bom dia a todos os que nos acompanham nessa entrevista, e eu me coloco à disposição de vocês. Muito feliz com essa oportunidade. Hoje estou em Caxias, com esse tempo feio, também com muita neblina, e pior, né, com a possibilidade aí, eu estava, inclusive, postei no Twitter, a possibilidade de nós termos aí nessas próximas 48 horas municípios com de 100 a 200 milímetros de acúmulo de chuva, tá? Que poderá determinar, com todos os problemas que já se tem, enchentes aí pelo estado, e até um novo ciclone com menos força da semana passada, mas um novo ciclone entrando também no estado, o que preocupa, né? Mas eu estou à disposição de vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Exatamente. Governador Rigotto, eu gostaria de ouvir do senhor a questão dos desafios hoje que a governabilidade em relação à pandemia e também à pós-pandemia estão impactando aí na política brasileira. Como que o senhor tem visto esse cenário, o cenário atual do Brasil na área política? Bom, primeiro é um cenário muito difícil, um cenário muito preocupante, porque nós estamos tendo que enfrentar uma crise sanitária com todos os efeitos da pandemia, com todas as medidas de distanciamento social, que por sua vez determinam efeitos na economia. Então nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, né? Com esses desacertos entre o governo federal, com governos estaduais e municipais, este choque entre os poderes, quer dizer, esse processo de radicalização muito forte que aparece na rua e nas redes sociais, quer dizer, as pessoas muito radicalizando posições, quer dizer, um fanatismo muito grande, algo que não ajuda a que a gente tenha o mínimo de unidade para buscar o caminho que significa enfrentamento da crise sanitária e da crise política. Quer dizer, então, essa radicalização, ela atrapalha. Então, são 3 crises andando juntas, o que significa mais dificuldade para enfrentar. Mas, de qualquer forma, eu acredito que essas próximas semanas serão muito decisivas aí na questão da crise sanitária. Nós temos o agravamento da situação devido à queda de temperatura, ao frio, essa umidade toda. Isso faz com que nós tenhamos mais doenças respiratórias e, quem sabe, a necessidade de mais pessoas buscando as unidades de tratamento intensivo, as UTIs, e junto com isso tem os infectados e que têm problemas mais sérios com o coronavírus, com a Covid-19. Então, tu tens um quadro que ele é preocupante na crise sanitária, principalmente no Sul, nesse momento por causa da mudança, com a queda de temperatura, por causa do inverno, e ao lado disso, todos os efeitos na economia que já se fazem sentir, exatamente em cima de desemprego, de fechamento de empresas, esse quadro de uma economia andando para trás. Então, é muito importante as medidas que, ao lado de enfrentamento da crise sanitária, da pandemia, se tenha já mais ações da União, dos estados e municípios, mas a responsabilidade maior é da União, que tem condições de emitir moeda, que tem condições de emitir títulos, para
amenizar os efeitos da crise econômica sobre as pessoas que mais precisam, os mais vulneráveis. E aí o governo apresentou essa proposta de auxílio emergencial e prorrogou por mais 2 meses o auxílio emergencial, e não tem outra saída, talvez tenha que avançar ainda mais na questão do auxílio emergencial. Da mesma forma, o auxílio a estados e municípios, no meu modo de ver, vai ter que avançar mais no auxílio a estados e municípios nesses próximos meses, pela queda de arrecadação absurda que estão tendo estados e municípios. Então o governo vai ter que ter medidas ainda mais fortes para amenizar os efeitos da crise econômica sobre a sociedade. Certo. Governador Rigoto, eu gostaria também de entender, então, o senhor separa em crise sanitária, econômica e política. A sanitária foi causada, obviamente, por isso que todos nós conhecemos aí, que é o Covid-19. A econômica também não é uma novidade, mas se agrava dentro da pandemia. Mas e a crise política? Por que nós estamos tão colapsados em relação à questão política? Por que nós estamos tão, digamos assim, divididos dentro? Isso não é a questão só da pandemia que acabou agravando essa questão política, isso já acontecia antes. Por que estamos tão distantes politicamente? Eu acho que porque, na verdade, está faltando diálogo. Se nós observarmos o que acontece hoje no Brasil, falta muito diálogo, tem posições muito intransigentes, muito radicalizadas. Aí isso não vem até de antes da eleição. Nós tivemos uma polarização, essa polarização vem de algum tempo, e na eleição ela se intensificou, e pós-eleição nós parece que continuamos como se tivéssemos uma disputa eleitoral que não tivesse passado a eleição. Quer dizer, então tu tens um processo de radicalização e de falta de diálogo que não ajuda em nada. Não ajuda no enfrentamento da crise sanitária, quer dizer, esses desacertos entre o governo federal com os governos estaduais e municipais, isso não é bom. Tem que todo mundo caminhar na mesma direção. Qual é o tipo de isolamento social que aconteceu no mundo inteiro, que nós temos que fazer no Brasil? Então isso teria que ter um comando federal. Não, mas alguns dizem, o Supremo Tribunal Federal diz que os estados e municípios teriam poder de encaminhar as suas decisões, mas isso não significava, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que o governo federal não poderia determinar diretrizes básicas, definições básicas sobre como enfrentar a pandemia. Mas este choque entre União, estados e municípios não ajudou em nada a que nós tivéssemos medidas corretas, sem radicalizações. Quer dizer, qual é o tipo de isolamento que nós deveríamos seguir de acordo com tudo que nós vimos no mundo? O isolamento social aconteceu no mundo inteiro, muito mais forte que no Brasil. Quer dizer, o lockdown, até hoje, eu estava vendo uma notícia que na Índia, que tinha começado o início de flexibilização, começou em várias regiões da Índia um lockdown. O lockdown é impedir a população de se locomover sem ser na busca de um medicamento, de um mercado, e com autorização. É algo muito duro. Da mesma forma, se nós analisarmos o que está acontecendo na China, em regiões onde passou a ter uma segunda onda, quer dizer, também um lockdown, também o fechamento, e assim no mundo inteiro. Então nós não tivemos lockdown no Brasil, nós tivemos distanciamento social, mas distanciamento social que, por falta de comando, por falta de maior diálogo, aconteceu de forma improvisada em muitas regiões, em muitos estados, e que significa que alcançar o pico da curva na questão da pandemia está sendo mais demorado, com mais custos, inclusive na economia. Então isso tudo, claro, que interferiu, a crise política interferiu nisso tudo, e a crise política tem a ver com esta continuidade do debate que aconteceu durante o processo eleitoral, tem a ver com esse processo de sectarismo de muitos, que pega a rede social, tu vê as pessoas não aceitam que alguém pense diferente daquilo que está dizendo, daquilo que pensa, e simplesmente sai com agressões. Então, este tipo de comportamento
é que, no meu modo de ver, atrapalha a que a gente enfrente as outras duas crises. A crise política atrapalha o enfrentamento da crise sanitária e da crise econômica. Vou passar a palavra para o meu colega que está em Farroupilha, na TV Serra, e também participa desta entrevista com o governador Rigoto. Leandro Adamati, é com você. Obrigado, Portela. Governador Rigoto, prazer estar em contato com o senhor, é sempre uma oportunidade muito especial. Eu queria continuar nessa linha de raciocínio que o senhor vinha descrevendo, esta crise política no Brasil e crise institucional entre os poderes da República do Brasil tendem a agravar ainda mais a retomada da economia no processo de saída da pandemia? Não, olha, se tu observar, Leandro, o que aconteceu nos dias, o presidente Bolsonaro, ele está se expondo menos, está mandando sinais que quer dialogar com os poderes, com mais força, sem aquela coisa de um processo de radicalização de posições. Então, tu nota o comportamento do presidente bem diferente do que o comportamento que ele tinha 2, 3, 4 semanas atrás. Então, este é um sinal positivo. Eu espero que coloquem as questões maiores à frente da... Tem gente aí pensando em eleição de 2022, nós nem passamos a eleição de 2020, já estão pensando em eleição presidencial. Isso é um crime contra o país. Então, eu vejo que todo mundo, nesse momento, tem que ter um processo de desarmamento e tem que começar pelo presidente. E o presidente, nesses últimos dias, ele dá sinais que vai começar a corrigir rumo, principalmente naquela excesso de exposição, naquela falar demais e, às vezes, dizer coisas que, de repente, determinam mais radicalização, mais desgaste, mais dificuldade de enfrentar a crise sanitária e a crise econômica. Então, eu acho que tudo começa pelo presidente, mas tem que também chegar nos outros poderes. Então, esse desarmamento, eu acho que pode levar a que a gente tenha menos dificuldade, porque se continuarmos com esse processo de radicalização, claro que as dificuldades serão muito maiores, Leandro, eu não tenho dúvida disso, mas eu tenho esperança que a gente tenha uma reversão desse quadro com mudanças de posturas e um entendimento maior. Governador Rigoto, uma outra questão, deixando de lado esse ingrediente político, a retomada da economia depois da pandemia também, enfim, o Brasil vai ter que retomar isso mais do que nunca. A gente fala todo ano, tem que ter reforma tributária, tem que ter reforma política, enfim, que medidas o Brasil terá que colocar em prática para tentar superar com maior velocidade esse momento da pandemia? Bom, eu ontem ouvi uma entrevista do ministro Paulo Guedes que ele disse coisas importantes que eu acho que botam na direção correta, e disse outras bobagens, muitas bobagens. É importante ele dizer que, mais do que atacar o buraco fiscal nesse momento, tem que atacar o desemprego, tem que atacar os problemas da saúde da população, tem que agir para que a economia volte lentamente, claro que quanto mais rapidamente possível, mas isso não vai acontecer, vai ser lentamente, a ter um processo de reversão dessa recessão e de recuperação. Pois bem, ele disse algo que é importante, olha, nesse momento o buraco fiscal é menos importante do que atacar esta situação de crescimento, de fechamento de empresas, de desemprego. Isso é um bom sinal, isso é positivo. Quer dizer, é a posição do ministro da Economia que está dizendo que menos do que o buraco fiscal, a hora é de atacar o desemprego, a hora é de atacar a recessão. Então, nesse ponto, ele está totalmente correto. Se o governo federal prevê um déficit fiscal de 800 bilhões de reais esse ano, eu acho que esse déficit fiscal pode ser maior. Se vai chegar uma relação dívida-PIB de 100%, que é ruim, é uma sinalização ruim, mas não tem outra saída. Não tem outra saída. E quem tem que comandar isso é o governo federal, que, repito, é quem tem condições de emitir moeda, quem tem condições de emitir título. E, pelo que disse ontem o Paulo Guedes, ele está consciente disso. Deus faça que realmente as ações que ele vem a tomar daqui para diante sejam nessa direção. Por exemplo, ontem ele reconheceu que o governo errou, mas errou
profundamente na questão das micro e pequenas empresas. Tá? Quer dizer, as micro e pequenas empresas, até médias empresas, são as que mais precisam de oxigênio em um momento como esse. O governo demorou para tomar decisões. Quando tomou decisões, tomou erradas. Quer dizer, liberou recursos, mas ao lado da liberação de recursos, exigências que as pequenas microempresas não tinham como cumprir. Então o dinheiro ficou parado, não puderam acessar esses recursos e muitas delas ficam pelo caminho e fecham suas portas. Então, na questão das micro e pequenas empresas, o governo foi lento demais, agora está tentando mudar o erro que cometeu, mas, infelizmente, quanto mais passa o tempo, menos empresas tu consegue salvar, tá? Dentro dessa crise econômica. Então, se nós sabemos que ele está dizendo que vai levar a mão do Estado na direção daqueles que mais precisam, dos vulneráveis, das pessoas desempregadas, daqueles que estão na informalidade, que ele vai levar a mão do Estado na direção das empresas pequenas, médias e microempresas que mais precisam de apoio governamental, ótimo sinal. Agora, após atacar os problemas que são decorrentes do enfrentamento da pandemia, nós temos que ter retomada efetiva de um crescimento sustentável. E para isso, vai ter que fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma revisão do Pacto Federativo, e até uma conclusão de uma reforma política. São reformas que pós-pandemia vão ficar ainda mais necessárias. Então eu digo para ti, Leandro, digo para o Portela, que essas reformas, que elas estão sendo adiadas, elas vão ser muito mais necessárias pós-pandemia, mas com cuidado. A reforma tributária não pode vir para fazer com que o governo arrecade mais, para tapar o buraco, para fazer com que aquilo que ele está gastando agora ele recupere com aumento de carga tributária sobre os que pagam tributos. E o que disse o ministro Paulo Guedes ontem na entrevista na CNN? Ele simplesmente voltou a defender, não disse tudo que ele sabe que ele quer fazer, não disse, ele escondeu o jogo ontem. Na verdade, o que o ministro Paulo Guedes está desejando não é fazer uma reforma tributária profunda como o país precisa, mexendo em todos os tributos que recaem sobre o consumo, PIS, COFINS, CID, ISS, ICMS, que são 27 ICMS, quer dizer, todos os tributos que caem sobre o consumo, que são totalmente diferentes do resto do mundo. Quando tem um grande tributo, nós temos uma carrada de tributos recaindo sobre o consumo e penalizando a população, principalmente os que ganham menos. Quer dizer, com a injustiça fiscal que determina esse sistema tributário, com a complexidade que facilita a sonegação, a informalidade, a elisão fiscal, a busca do judiciário para não pagar tributo. Pois bem, o que disse o Paulo Guedes ontem? Nós temos que simplificar. Sabe qual é a simplificação que ele está querendo? Apenas mexer nos tributos federais. Não mexe no ICMS, mexe no ISS. Não é reforma tributária. Apenas fundir PIS, COFINS, como seria o início da reforma que ele propõe, criando um IVA. Tu mantém o IPI e, pior, ele quer recriar a CPMF, uma nova contribuição sobre movimentação financeira, um novo imposto sobre movimentação financeira. E por que ele está querendo fazer isso? Porque, no fundo, ele diz para desonerar a folha, é diminuir os encargos sobre a folha. Mas, na verdade, há algum tempo atrás, as pessoas esquecem. Ele deu uma entrevista e se perdeu na entrevista dizendo que um tributo como esse poderia determinar uma arrecadação de 150 bilhões de reais. A CPMF, quando existiu, ela foi extinta com uma alíquota de 0,32%. Ela arrecadava em torno de 40 bilhões de reais ano. Como é que ele vai arrecadar 150 bilhões de reais? Quer dizer, com uma alíquota absurda, com um tributo que ele penaliza o pequeno, ele penaliza o trabalhador, ele é regressivo, ele diz que nós temos que atacar a regressividade, mas ele está propondo um tributo que é tremendamente regressivo. Um trabalhador, no momento que ele vai ganhar o salário dele, e ele vai na boca do caixa, no caixa retirar o dinheiro, ele já vai estar sendo tremendamente tributado, independente dos outros tributos. Ele vai ser tributado na hora pela essa contribuição sobre movimentação financeira. Para um pouquinho, eu desonero a folha sobre o empregador
E na hora que... E o empregador não está querendo isso. Tá? E na hora que vai o trabalhador receber, ele está sendo penalizado, mas só um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Tá? Segundo, esse trabalhador que já foi penalizado na hora que ele sacou o seu salário, em cada compra que ele fizer, ele vai estar sendo tributado por esse novo imposto sobre transações financeiras. Então, ele trazer esse assunto agora, quando tem 2 projetos na Câmara e no Senado, que vão na direção correta de simplificar, de racionalizar, de reduzir o número de tributos que recaem sobre o consumo, desonerar a produção, desonerar a exportação. Os projetos estão lá, tá? E são projetos que até hoje o governo federal não disse o que pensa efetivamente deles, não disse o que pensa. E simplesmente podia chegar no Congresso Nacional e dizer, olha, nós concordamos com isso, não com isso, vamos discutir uma fusão dos 2 projetos com algumas sugestões nossas. É o normal. Agora, não disse. Os projetos tramitam, são debatidos no Congresso, o governo não diz o que pensa sobre eles. E quando entra, como quer entrar agora, entra para atrapalhar, entra para, no meu modo de ver, eu participo hoje de um debate, um fórum tributário, hoje das 6 às 18 horas, é um grande fórum tributário que acontece todo ano. Eu vou ter a oportunidade de, com 2 grandes mestres aí de universidades de São Paulo, eu vou ter a oportunidade de aprofundar essa questão. Mas eu vou dizer claramente, trazer uma CPMF para discussão nesse momento é atrapalhar a possibilidade de avançar numa reforma tributária. Discutir apenas os tributos federais não é a reforma tributária sem colocar o ICMS com as suas 27 legislações, com as suas dezenas de alíquotas, com a guerra fiscal que tem que ser limitada. Então, são questões que vão ser muito mais necessárias pós-pandemia, mas, pelo amor de Deus, uma reforma tributária não pode ser feita para aumentar a arrecadação do governo, para aumentar a carga tributária sobre quem paga tributo. Aí vai na contramão do que nós precisamos para gerar desenvolvimento, para atrair investimentos. Uma CPMF como essa, que o ministro falou tanto ontem, tá? Este imposto sobre pagamentos e transações digitais, tá? Essa CPMF, ela simplesmente afasta investimentos. Ela não atrai investimentos, o que vai significar menos desenvolvimento. Então, o cuidado que a gente tem que ter, Leandro e Portela, e eu estou dizendo a todos que estão nos acompanhando, é que nós não podemos caminhar na direção daquilo que é fundamental, que é uma reforma tributária, mas fazer a coisa errada, fazer algo que vai na contramão do que nós precisamos nesse momento, que é exatamente um sistema tributário mais racional, mais simples, que diminua a sonegação, que diminua a informalidade, que diminua a busca do judiciário para não pagar tributo e que faça com que nós tenhamos menos tributação sobre a produção e sobre as exportações, que é o caminho que são os projetos no Congresso Nacional. Governador Germano Rigotto, obrigado pela entrevista aqui. Eu entendo que esse assunto, com certeza, nós dependeríamos de um tempo maior para poder esmiuçar ainda mais a análise que o senhor traz e a bagagem que o senhor tem também na fala para exemplificar isso de uma forma simples a quem está na nossa audiência. Quero agradecer a audiência também que o senhor trouxe e deixar aqui um recadinho do nosso fundador e CEO aqui do Grupo Bitkom, Fabiano Vergania, que tem um grande respeito e carinho pela pessoa do senhor. Ele disse que não esquece um dia. O senhor faz aniversário no dia 24 de setembro e ele faz no dia 25 de setembro. Ele disse que não esquece que na casa da dona Leda, que é a mãe dele, Leda Vergani, vocês comeram um bolo no dia 25, então ele não esquece desse dia e lhe quer muito bem. Olha, o Fabiano é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, por toda a família. Dizer que eu fico muito feliz com o crescimento, primeiro do grupo todo, de todo o trabalho que o Fabiano realiza, que eu tenho acompanhado, um trabalho que não é dentro do Rio Grande do Sul, é um trabalho que se expande pelo Brasil afora, o conhecimento que ele tem, a liderança que ele adquiriu no setor de tecnologia de informação, que é algo que é fundamental
o desenvolvimento do Estado e do Brasil nesses próximos anos. Então, um abraço carinhoso ao Fabiano, cumprimento a vocês pelo trabalho que estão fazendo, Leandro, a ti, ao Portela, a toda a equipe, o meu abraço carinhoso, e me coloco à disposição de vocês sempre que necessitarem. Estou à disposição, quando precisarem é só ligar. Um abraço e um abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Muito obrigado, então, ao governador Germano Rigotto, que esteve conosco aí conversando. Leandro Adamati, estouramos um pouquinho o tempo, mas o raciocínio do ex-governador Germano Rigotto sobre a questão tributária, ao qual estava falando aí no último momento, ele foi muito interessante e acaba expondo as contradições do atual governo federal. E eu acredito que aí fica também uma grande reflexão para a população em relação a essa dificuldade da economia brasileira.